Bom dia aí, segundo meu aluno do segundo ano de edificações, aí, professor Weber, professor Cezão, aí, Léo, estão presentes, demais meninos estão presentes e tudo mais, né? Bom dia a todo mundo aí, todos os outros. A aula de hoje, moçada, é uma aula muito legal aí, mas antes de começar a minha aula de hoje, eu queria apresentar o professor Weber, que trabalha conosco aqui, o professor falar conosco esse resto de ano, eu acho, talvez um ano que vem. Professor, por gentileza, se presente para os meninos, por favor. Bom dia a todos e todas, meu nome é Weber, sou aluno do 8º período da Universidade Estadual de Minas Gerais, unidade de campanha. Eu sou estagiário do professor Hércules, vou acompanhar as aulas dele. A minha intenção é acompanhar o professor e não julgar o desenvolvimento de vocês, alunos. Então, eu quero aprender com vocês e está sendo uma honra, viu? Obrigado. Nós agradecemos o senhor aqui, né? Então, mesmo, eu trouxe o Weber na aula de hoje, semana que vem eu trago o Marx, depois eu trago o Durkheim. O Léo gostou da piada aí. Vamos trabalhar então? Na Clara rachando de rir. A Sofia Grigonel, vou parar. Então, Sofia, qual é a ideia, meninos? Alguém lembra da aula passada, que foi a aula passada aí? Alguém lembra? Foi a ideia da aula passada aí? Algum gratuito lembra aí que foi? Pode. Alguém lembra aí que foi a aula passada? Ó, Theo Roquim, seu lindão. Oi. Alguém lembra da aula passada aí que foi? Ninguém lembra? Falando um negócio chamado de movimentos sociais messiânicos. Isso aí, Lara. E alguém lembra qual foi que a gente trabalhou com mais peso, mais força aí? Lembra qual foi? Deixa eu desligar a Claudinha tá pronto. Alguém lembra, hein? Ana Clara, trabalhando com o quê? Com canudos. E aí, moça, da aula de hoje, eu preciso acabar isso hoje. Se não acabar isso hoje, vai ser um problema, mas aí vamos de cada vez. Eu tenho na aula mais 3 movimentos que são muito importantes na República Velha. E a gente não pode esquecer o seguinte, para quem esqueceu da aula passada aí. Esses movimentos sociais, eles surgem devido à opressão dos coronéis e à ausência do Estado. Lembrar disso? Então, ó, eu tive que na aula passada, eu tive no Nordeste, eu tive Canudos, lembra de uma Bahia? Eu tive Padim Cisso, no Ceará. E na aula de hoje, eu vou ter eu vou ter os movimentos mais para o Sudeste do Brasil. E o primeiro deles é o mais engraçado. Oh, meu amigo Gabriel Rodrigues, seu lindo. Olha lá, meninos, eu vou ter o que aqui, moçada? Eu vou ter o que aqui, meninos, que eu vou chamar aqui, ó. Movimento... Se ligar o quadro, boa. Eu vou ter que eu vou chamar aqui hoje, que eu acho mais legal aqui, mais importante. Eu vou chamar aqui, se meu quadro funcionar hoje. Trava no computador. Travando, gente. Consegui. Que eu vou chamar aqui, moçada, de revolta. Olha que nome bacana. Olha que nome. Professor, olha que aula mais atual essa. Revolta da vacina. Fone caiu, peraí, fone caiu. Segura, peraí, calma. Fone caiu. Emoção. Emoção. Moçada, revolta da vacina que vai ser no ano de 1904. Gente, olha só, eu vou ter no Rio de Janeiro, vou te fechar a tela aqui, roda vacina, então eu vou colocar esse movimento, né? Esse movimento ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, que naquela época era a capital da província. E aí, moçada, essa revolta, ela vai ser muito fácil de entender e muito simples de entender. Qual que é o BO e qual que é a discussão aqui, que é uma discussão que a gente pode fazer também aqui na sala de aula hoje. Que eu vou chamar aqui de vacina, que ela vai ser obrigatória. Vacina contra o quê? Você vai ter vacinas contra a peste bubônica e contra a varíola. Vamos com calma. A peste bubônica, deixa eu fechar o quadro agora aqui. A peste bubônica, deixa eu marcar isso aqui antes. Fechar o quadro. Olha lá, a peste bubônica, ela vai ser uma doença oriunda da urina do rato. Beleza? Urina do rato. Então, o que acontece? A casa que é muito suja, o rato faz xixi no alimento, você come aquele alimento, você pega essa doença. Né? A varíola, eu não sei direito que a varíola funciona. E você vai ter a pior de todas elas, que é a febre amarela. A febre amarela, ela é transmitida através de um mosquito, chamado de Aedes aegypti. E aí foi a pergunta, moção. A varíola, eu não sei se era bactéria, não sei se a bactéria... Alguém pesquisa, alguém por favor, tinha no Google aí, se a varíola é uma bactéria ou se era um vírus. Olha, Claudinha, pode ver, filha, tudo bem? Eu não sei se a varíola é uma bactéria, procura para mim no Google aí, se a varíola é uma bactéria ou se é um vírus. Procura para mim alguém, me ajuda aí, por favor.
E aí, moçada, eu vou criar um negócio chamado de vacina. Ou como queiram algumas pessoas, vacina. Entendeu porque é vacina, né? Entenderam porque é vacina? É, vírus antício, beleza. Então, obrigado, Cecília. Então, o que, meninos? Ó, a peste bubônica ela é através de um vírus. E eu vou criar uma vacina, né, pessoal? Através. Não, gente, detalhe, não sei explicar direito, tá? Isso é a Cristina Roscoe, depois pergunta para ela, se vocês quiserem mais informações. O que que essa vacina vai ser feita? Ela vai ser feita, amigo Theo, através, cara. Vou falar bobagem aqui, mas você precisa entender, tá? Eu não sei explicar mesmo. Do sangue da vaca. Ah, peraí. Eu vou pegar, basicamente, não é o sangue da vaca, mas é um negócio que, vocês entenderam o que é o negócio aí. Vou pegar um trem da vaca e vou enfiar no você. Basicamente, é isso. Grosseiramente, é isso. O que é a vacina, então? Vou pegar um bichinho, um bichinho meio capenga, eu pôr no seu corpo. O seu corpo é fortão, vai bater no bichinho e vai ficar mais forte ainda. Vacina é isso. Gente, pessoal, vou lembrar, pessoal vai lembrar dessa matéria, pessoal vai lembrar aqui. Vocês lembram ano passado, ano retrasado, 2019, eu acho que não tinha nada, professor? Lembra que teve um BO, não, na verdade Dilma ainda, eu acho, que teve uma vacina do HPV? Lembra disso? O que é a vacina do HPV? Ajuda aí, pessoal. O que é HPV? Me lembra aí? Aquela que só as meninas tomam, né? Exatamente. É uma DST, né? É Yasmin, quase esse Yasmin. É o seguinte, a HPV é uma vacina contra o câncer do colo do útero, tá? Então é uma vacina que as meninas tomam, basicamente, porque as meninas têm útero, os rapazes não têm útero. E é o seguinte, o que acontece? Essa vacina tem que ser dada antes das meninas terem contato com o sêmen, com o esperma. Então, o que o governo faz? Você começa a vacinar as meninas, quando elas ficam, vou chamar de mocinhas, quando menstruadas. Oi, Sofia, sua linda, que bom te ver. Entre 9 e 12 anos, que as meninas, teoricamente, 9 12 anos, todas são virgens e não têm contato com o esperma. Beleza? Então, é uma vacina. Ok? Porque eu vou ter sexual ativa daqui o X tempo, que quando achar que deve, tá tudo ok. Ô, gente, isso deu um bafafá no Brasil. Isso deu um bafafá no Brasil. A Damares foi uma a Damares, sabe a Damares, né? Ela entrou de frente contra a vacina, disse assim, olha, vocês querem que menino de 9 anos passe a transar? Pá, pá. Toda essa discussão. Então, se no século 21, 2021, as pessoas têm medo de tomar vacina, imagina eu tomar vacina em 1904. Dá para fazer um exercício? Ó, quem depois procura depois aí no Brasil, acho que foi 2019, 2018, não sei quando foi mesmo, tô perdendo a noção de tempo, eu tô ficando velho, perdendo a noção de tempo. Mas no Brasil teve campanha em rede social, WhatsApp, Diaba 4, contra a vacina do HPV. É uma vacina para salvar a sua vida, para vocês meninas que terão uma vida sexual ativa um dia, se assim quiserem, quando quiserem, da forma que quiserem, né, se for, enfim. O pessoal contra. Tá? E aí, moçada, dureza. Então, no Brasil, não foi diferente. Você vai ter um cara muito importante aqui, chamado de, porque tem um coraçãozinho, peguei mesmo coraçãozinho. Um cara aqui chamado, ó, de Oswaldo, tá certo não? Oswaldo Cruz. O que o Oswaldo Cruz é? Ele era um médico sanitarista. E aí, moçada, ele começa a trabalhar com duas perspectivas importantes. A primeira delas, uma coisa bem nova, é a ideia aqui, professor. Eu vou chamar aqui uma coisa muito importante, gente. Chamar de higiene. Higiene. Higiene em todos os sentidos. Higiene da casa, higiene da cidade, higiene do corpo, higiene. A ideia de higiene, né? E, obviamente, aqui, entre parênteses, a ideia de sanitarismo. Pergunta para os senhores aqui, senhores e senhoras aqui na sala de aula. O que mais mata criança hoje em dia no mundo até hoje? Alguém sabe? Os amigos estão aí, alguém sabe o que mais mata criança hoje em dia no mundo? Até hoje. Tem ideia? 5 anos? Tem ideia? Fala para vocês o que mais mata. Não, eu estou digitando aqui. O que mais mata criança no mundo hoje em dia é diarreia. O que mais mata criança de 0 a 5 anos no mundo até hoje é diarreia.
E a diarreia vem da onde, basicamente? Da falta do quê? Infecção, sim, David. Concordo com você, cara. Infecção. Mas da onde você contrai a A infecção, falta David? de higiene. Falta de higiene, mas de qual coisa fundamental da vida? Água. Aqui, ó. Água tratada? Claudinha matou a charada. Água tratada. Então a criança toma uma água que não é tratada e ela vai ter o quê? Diarreia e vai morrer de diarreia, né? Aqui na América do Sul nem tanto, mas nos países africanos isso é muito comum. No Oriente Médio é muito comum isso. A criançada morre de diarreia. No Nordeste acontece até hoje, mas morre de diarreia mesmo, porque a água não é tratada. Então o que o Oswaldo fala? Oswaldo é ótimo, hein? Tô íntimo do cara. O que o Oswaldo fala? Né? O que o Cezão fala? Tô íntimo do cara. O que o Oswaldo fala? Ele fala o quê? Que eu preciso sanear o Rio de Janeiro. E vocês vão lembrar de uma aula minha, lá do ano passado. O Rio de Janeiro imitou quem? Ah, exemplo. Como é que chama a praça, como é que chama a praça de Varginha? Praça Central de Varginha. Ô, gente, ajuda aí, ué. É Praça BP? Manter o nome é esse, né, Gabriel? O nome é qual É o nome? Getúlio Vargas, não é? Não, Getúlio Vargas é de baixo. Praça Rio Branco. Oh, não é isso? Que é uma cópia da onde? Do centro do Rio de Janeiro. Que é uma cópia da onde? De Paris. Paris. Ou seja, meninos, espera aí, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer ruas largas, planas, derrubar os casebres que estão no centro da cidade. Eu vejo exemplo, Cláudio Varginha ali, pega a região do Rio de Janeiro ali. Como é que a Rio de Janeiro é? As ruas. A região do Rio de Janeiro ali, as ruas. Elas não são o quê? Que a gente chama, essas edificações chamam, né? Não são o quê? A arquitetura da cidade aí. Meus amigos pensando aí. Como é que as ruas São Claudinha? Elas são, exemplo, pega um loteamento novo perto do Cefete e pega o centro de Varginha. O que é diferente? Vocês vão ter aula ano que vem com a Luciana, eu acho. Luciana, acho que é a Luciana mesmo. Aula para você sobre código de postura, de legislação. Ou seja, hoje em dia tem que fazer o quê? Para fazer uma obra, eu tenho que seguir o quê? Uma série de regras. E na época eu fazia como no século XIX? Isso, Tony, isso é bom, hein, cara? Vai ter o quê? Um espaçamento, Tony, entre as casas. Tem que ter um recuo do meio-fio para o seu terreno. Peraí, como vocês verem. Um recuo do meio-fio para o terreno. Tem que ter um muro do vizinho, tem que ter X metros. Aí vocês que sabem de educação, só isso aí. E aí, moçada, do Rio de Janeiro faz o quê? Cortiço. Cortiço. Esgoto a céu aberto, casa de pau a pica, de barro, aquela loucurada. O que o Oswaldo, o que o Oswaldo, o que o Valdinho, o que o Dinho faz? O Valdinho faz? Vai sanear o Rio de Janeiro. Ou seja, Sofia, eu vou convidar você a sair de onde você vive e ir para algum lugar. É que eu tomo onde a gente vai. Te dou um doce se adivinhar. Ou seja, isso aqui é o onde quê? começa a favela, né? Exatamente, Cláudio. Você vai ter quem aí? Os ex-escravos e o pessoal do Centro do Rio que vai ser convidado a sair. Convidado é ótimo, né? Viu o eufemismo? A Érica Cresce ia ficar feliz, a Érica ia sorrir até a Érica, porque o Enem, a redação do Enem, né? A Érica Cresce ia sorrir até aqui, né? Quando usou o eufemismo, ia ser convidado a se retirar do centro da cidade. E o convidado foi bem simpático da minha parte. O outro ponto que o Oswaldo faz, você chama de Oswaldo, agora ficou íntimo agora, Oswaldo, né? O outro ponto que o Oswaldo faz, ele vai defender de forma decisiva e contundente isso aqui, ó. Assim. Ele fala, gente, não tem jeito. Se não, pessoal, detalhe, 1904, tá? Não é 2021. Então, vamos lá. O discurso está bem atemporal, professor, né? Bem atemporal. Se não vacinar a galera,
Não dá. A gente não consegue conter o vírus. Eu tenho que vacinar a galera de um lado e tenho que criar higiene do outro. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. E aí o Oswaldo trouxe para vocês aqui um videozinho para vocês do Oswaldo. Você gostou de ver? Vi aqui. Deixa eu achar o vídeo do Oswaldo aqui. Gostei. Ficou bem. Que negócio, né? Chamar o Fausto Silva de Fausto da intimidade, né? Chamar o Arcão de Hércules quando tá bravo, né? Basicamente é isso que funciona, né? O Goiabão tá ruim hoje. O Goiabão hoje tá daquele jeito hoje. Ei, Goiabão. Tá voltando do recesso aí, tá? Tô no recesso, cara. O Arcão já corri 6 km hoje. Ô, louco. Rapaz, tem que emagrecer, filho. Já o quê? Eu tô ficando feio, professor. Se eu não cuidar da saúde, tô ferrado. Vamos lá. Senão você vai começar a ficar doente, aí começa aí. Percão vai ser contratado pelo Atlético. Não brinca não, cara. Vamos lá, então, meninos, aqui, ó. Vamos lá. Tipo, o Goiabão tá travando hoje, peraí. 300. Peraí. Vamos lá, consegui. Aumentar um pouquinho o som aqui, tá baixo o som. Vamos aqui. Olha que legal, moçada. Esse videozinho é bem legal. Se ele funcionar, a gente vai ver. Os réis por um rato. De preferência, morto. Foi assim que no início do século XX, o jovem médico Oswaldo Cruz acabou com a epidemia da peste bubônica no Rio de Janeiro. A experiência foi um sucesso, ainda que alguns aproveitadores criassem ratos em seus quintais, só para ganhar alguns trocados. Por essas ruas, vou comprando rato. Mas a sua trajetória não foi fácil. Em 1899, depois de estudar microbiologia em Paris, no Instituto Pasteur, ele volta ao Brasil decidido a combater uma série de doenças que matavam milhares de pessoas todos os anos. A situação é complicada, inclusive na economia. Alguns navios estrangeiros se recusam a parar em nossos portos, depois que a tripulação do cruzador italiano Lombardia foi quase toda dizimada. Oswaldo inicia sua luta exterminando os roedores nos portos de Santos e do Rio e controlando os surtos de peste bubônica. Sua fama se espalha. Em 1903, assume o cargo de diretor-geral de saúde pública, com o desafio de acabar com uma outra epidemia, a da febre amarela. Alguns dias depois, ele toma uma atitude polêmica. Descontente com os métodos tradicionais de saneamento, ele resolve viajar a Havana, capital de Cuba, para estudar como a cidade havia acabado com o surto da doença. Naquela época, acreditava-se que o vírus fosse transmitido pelo ar ou pela água, até que o médico cubano Carlos Finlay descobrisse que o inimigo era outro, o mosquito Aedes aegypti. Oswaldo volta ao Rio e começa a lutar com o que tem. Organiza uma brigada de carroças pulverizadoras para limpar os focos de pernilongos e isola os doentes em cubículos. A imprensa pega no seu pé, mas o número de pessoas infectadas diminui rapidamente. Faltava ainda um desafio maior: vencer a varíola. E o único remédio era a vacina, ainda uma novidade para os brasileiros, mas já fabricada na França há algumas décadas, a partir do vírus da varíola da vaca. A repercussão é negativa. Ninguém queria colocar dentro do corpo o vírus da doença, ainda mais de um animal. Nem mesmo o intelectual Rui Barbosa. Mas não havia outra saída. Para conter o número crescente de mortos, o Congresso aprova uma lei tornando obrigatória a vacinação. As brigadas sanitárias começam a entrar nas casas e vacinar as pessoas à força. A revolta é geral. Mulheres se recusam a mostrar o braço aos vacinadores e muita gente que morava em lugares insalubres tem suas casas demolidas. O conflito toma proporções gigantescas, com tiroteios e quebra-quebra em todas as partes da cidade. Os cadetes da Escola Militar de Praia Vermelha, descontentes com o rumo que a República havia tomado, aproveitam o caos e tentam derrubar o presidente Rodrigues Alves. O governo reage com mão de ferro.
decreta estado de sítio e manda revoltosos, descontentes e, de quebra, alguns desempregados para uma jornada de trabalho forçado no estado do Acre. Diante de uma intensa pressão popular, o presidente revoga a lei da vacina, que deixa de ser obrigatória. Mas quem quisesse trabalhar, estudar ou casar, precisava se vacinar. Com o tempo, o número de contaminados despenca e as pessoas passam a procurar voluntariamente os postos de saúde. Em breve, já não haveria mais nenhum caso de varíola. Em 1907, Oswaldo Cruz recebe, na Alemanha, o prêmio mais importante de higiene e saúde pública da época, competindo com mais de 120 concorrentes do mundo inteiro. A imprensa agora o chama de gênio. E o próprio Rui Barbosa, quem diria, o saúda como herói nacional. Curtiram, moçada? Então, galera, deixa eu desligar de falar, peraí. Desligar o vídeo, senão não consigo, eu perco a... Bom, então, moçadinha, galera, perceberam isso, que é legal o negócio? Peraí, os caras o quê? No Brasil, acabou que eu criar rato em casa, criar o rato em casa, para poder vender para o governo o rato em casa. Mas a Bia tá bonitinha na foto. Então, gente, perceberam isso? Então, ó, e detalhe, meninos, a vacina é aplicada no seu braço. E a pegada é a seguinte: como é que um homem vai entrar na sua casa na hora que você não está lá e vai tocar na sua esposa, na sua filha, na sua mãe? E detalhe, vou de novo, se hoje em dia a gente tem campanha de vacinação na imprensa, no posto de saúde, na escola, o pessoal, ai, não tomo vacina, que vacina, imagina em 1904. Então, moçada, mas é o seguinte, o que ele provou? Que vacina salva vidas. Beleza? E a partir daí no Brasil eu começo a ter uma ideia, não criei isso obviamente nessa época, nos anos 70, ter uma ideia de campanha de vacinação, né? E eu vou criar um personagem que eu acho que é o mais legal de todos, né? Que é o meu amigo... Zé Gotinha. Zé Gotinha, que algumas vezes parece que é membro da Ku Klux Klan, mas isso é uma outra discussão. Tem um Zé Gotinha que é feio demais, cara. Os caras metem Zé Gotinha com lençol e põem na minha cabeça o Zé Gotinha. Parece que é da Ku Klux Klan. Mas é verdade, tá amigo do Zé Gotinha. Então o Zé Gotinha, que tem até uns memes que rodam na internet aí, falam assim, se fosse criança que tomava vacina, que bicho feio. Ah, tá louco. Bom, gente, pessoal, sacaram isso? Então, ó, como é que eu resolvi no Brasil? Então, para de peraí. Pronto, parei de ir. Tentei para de ir. Então, qual é a ideia, meninos? Como é que eu resolvo no Brasil? Como é que eu resolvo no Brasil? Eu resolvo a questão da saúde no Brasil. Através de obra pública e de vacina. Beleza, por enquanto? Beleza? Fácil. O pessoal se revoltou por quê, então? A revolta. Pô, destruir a sua casa. Vai te infectar um bicho dentro de você. Vai como é quantidático, né? Vou enfiar um bicho dentro de você. E vou colocar a mão em algumas mulheres. Detalhe, o vídeo não fala, mas algumas mulheres mais magras, mais magrinhas, a vacina não pode ser dada no braço. Tem que ser da onde? No músculo glúteo. Mas que com bumbum. Então, se colocar a mão no braço da BO, na bunda, então nem precisa falar, né? Podemos seguir por enquanto? Tranquilo? Belezinha aí? Vai faltar uma revólver, mas tudo bem. Podemos seguir? Então, vou colocar aqui no quadro, né, que eu tô mais falando, escrevendo no quadro. Vamos lá. Então, que ideia, meninos? Eu botei então aqui, ó. Bom, então eu botei aqui. Então, no Rio de Janeiro aqui, ó. A saída encontrada, né? Vou colocar aqui, então. Vamos textão agora aqui. Algo diferente. Eu vou animar da aula hoje. Tô animado. Ah, pra quem não sacou ainda, nós vamos ter só mais, acho que 5 aulas esse ano, hein? Só 5 aulas esse ano. E aí, meus amigos, terceirão à vista. Então, vamos mostrar a ideia aqui. Então, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. No Rio de Janeiro, foram adotadas medidas. Já olha quem digitou aí. Já olha quem digitou. Olha lá, eu vou ter aqui, meninos, ó. Medidas mais duras, como demolição, casas
mais, vou chamar de miseráveis, mais pobres, vai? Pobres, e a obrigatoriedade da vacinação. Isso aqui, moçada, fez o quê? Basicamente, isso aqui vai gerar no Rio de Janeiro muito revolta, né? Porque quando as pessoas não sabem o que está acontecendo, a galera faz o quê? A galera pira o cabeção. Editou aqui. As mulheres não podiam aplicar as vacinas? É uma pergunta, Ciba. Basicamente, não. Não é comum você ter mulher como serviço público, como... Porque assim, o nome é Brigada de Vacinação. Brigada, velho, dá uma ideia quase de militar. Entende? Porque não é uma coisa assim, não é uma coisa que hoje a gente fala, oi, criança feliz, sobe o balãozinho pra você, a gotinha da tia. Não é isso. Os caras têm que andar armados para vacinar alguém, porque vai invadir a sua casa. E como não há uma discussão aí de entendimento que as coisas funcionam, o negócio tem que ser na força, na violência. E aí, eu tenho que, meninos, ó, a obrigatoriedade da vacinação gera revolta. Mas o que também, meninos, eu tenho que entender o que eu tenho que entender o seguinte, que com um pouquinho, né? Então, com o passar dos anos, ó, com o tempo, a vacina passou a ser aceita na sociedade brasileira. Tinha um cara que eu gostava muito dele, não gosto mais dele. Falo Djokovic. Conhece Djokovic? Novak Djokovic? É o Djokovic. Tenista, número 1 do mundo, meu amigo João. Número 1 do mundo. Ele é um cara que abertamente faz campanha contra a vacina. O cara fala publicamente, a vacina é coisa... Ele não fala que é coisa de comunista, não chega assim, vacina é coisa da farmácia, quer vender, esse papo, então é meio conspiratório. E um cara que é um atleta de alto rendimento nesse nível deveria ter uma postura um pouquinho mais... Se ele não gosta, ele ia ficar... Tá lá. Podemos seguir aí? Gente, quadro printado lá. Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos seguir aí? Podemos? Printaram aí, Claudinha, tranquilo? Deixa eu limpar o quadro aqui, clear, tá? Vamos falar agora, moça, da segunda revolta muito importante, vou chamar aqui. Eu vou chamar agora aqui, moçada, eu vou chamar de revolta, vou dar a penúltima, não vai a última, beleza, paciência. Vou chamar de revolta da chibata. Meninos, uma coisa muito importante que a gente tem que ter muito cuidado com isso, é a questão de chamar a atenção das pessoas. É divertir as pessoas. E eles vão aprender isso que é no soft skill que a gente fala, né? Palavrinha da aula de hoje. Um cara que é um bom chefe, que eu não gosto de líder, que é um bom líder, eu não gosto de papo chato, mas enfim, uma pessoa, você elogia o cara publicamente e senta o sujeito no particular. Basicamente, ninguém gosta de tomar esporro público. Pô, Cezão! Não é assim que funciona a vida. Beleza? Agora, quer ver um exemplo? Claro, a aula de história começou, era 9 horas. Beleza? Mas os eu atrasei aqui, porque, gente, no ERI, é uma coisa muito louca, porque o ERI é muito louca. Tem gente aqui na sensação que gente na sala que trabalha. A gente tem que arrumar casa, fazer um almoço pro pai, pra mãe que tá trabalhando fora, cuidar do irmãozinho menor. Então, às vezes, você tem que sair da aula, às vezes, o irmão chorou, você tem que lá ver o irmão que chorou, enfim, no carteiro, enfim, cada um tem sua vida aqui, cada um vai resolvendo, vai tocando do jeito que tá dando. Então, você vai chegar na minha aula 9h10, 9h05, ó, 9h40 tem que sair, tem que buscar meu irmão. Tudo bem, não vamos ter... Eu não vou travar a sala. 9h01, não entra ninguém na minha aula mais. A conexão caiu, enfim. No Exército, até hoje, as regras são mais rígidas. 9 horas é 9 horas. Não é 9h01. Exemplo. Teve um caso aqui, não vou citar aqui, a gente tinha uma escola de inglês e tudo mais, e tinha um oficial aí, um cara que, enfim, que morava no lugar X aí, e estava vindo para os corações para a ESA aqui. E teve um acidente no Fernão Dias. E fechou a pista. Fechou a pista, quer dizer, lá acho que foi perto faz uns 5 anos já. Lá perto de Bragança Paulista. Fechou a pista, fechou a pista. Como é que você vai fazer para chegar nos corações?
Só você fretar um helicóptero. Aí freta o helicóptero, vai mandar uma corda para você. O cara chegou atrasado. O cara ficou 1 semana preso. 1 semana preso. Atrasou. Mas teve um acidente. Não é problema meu. Se vira. Entende? Então, isso é muito pesado. Só que naquela época, na Marinha Brasileira, a coisa era mais pesada ainda. Exemplo. Primeiro, eu lembro como se fosse hoje. Segundo dia de aula meu com vocês. Vou citar quem que é, não, a pessoa vai rir, vai se entregar na hora. Teve gente que não fez... Ah, ela tá rindo já, nem falou lá. Teve gente que não fez dever de história. E que o Ercão fez? Olha lá. Fora, Sal! Fora, Sal! A Cássia tá rindo assim. Fora, Sal! Aqui não funciona assim, blá, 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 blá. Foi tudo mentira, tudo fachado, tudo vai enganar, mas ó, fala o que é. E na Marinha, exemplo, se o seu César fosse marinheiro, naquele período, e não fizesse uma missão que lhe foi concedida, ou que foi solicitada, ou que foi, se o nome certo é, mandada, o senhor sofreria 25 chibatadas em público. Eu pegaria o senhor, falaria para esse rapaz aqui, com você na frente do quadro da sala lá, tirar sua camisa, e fazer o quê? 25 chibatadas para você aprender quem manda. Ô, gente, vamos no quadro aqui. Eu estou falando de 1910. A escravidão acabou há mais de 20 anos. Então, meninos, olha só, o que eu vou ter aqui? Ó? Na Marinha do Brasil, na Marinha, era comum os chamar de marujos sofressem castigos físicos por parte do comando. Ou seja, atrasou, errou, fez algo, meu amigo, fora da casinha, meu irmão, vai levar porrada publicamente. Esses caras sentiam basicamente o quê? Vergonha? Vergonha é uma palavra muito leve, Cláudio. Eu quero mais que vergonha. Humilhado. Humilhado, Léo. A humilhação, Léo, humilhado, Ana Clara. A humilhação é algo muito complicado. Muito complicado. Né? Porque, pô, o cara é adulto. Né? Então vai apanhar por causa disso. E aí, moçada, isso começa a gerar revolta na Marinha. E os marinheiros o quê? Começam a fazer uma coisa muito importante, que é fazer o quê, meninos? Esses marinheiros o quê? Eles começam, de certa forma, a articular um movimento não, vou usar o nome correto do Exército usa. O Exército usa de motim contra a Marinha. Ercão, o que é um motim? Vamos supor que o Ercão é um filho da puta com a turma aqui. O Ercão é um malvado dos alunos, é um demônio dos alunos. E eu marco prova para a turma, sei lá, eu sou um cara muito legal, eu marco prova para vocês domingo, 11 da manhã. Horário bom, né? Um horário bom marcar prova para vocês, né? E no segundo domingo de maio, né, que é dia das mães. Então é melhor horário, quer dizer, não tem horário melhor para fazer essa prova para vocês domingo, 11 da manhã. O que a galera faz do segundo edificações? Combina e não vem ninguém fazer a prova. Isso é um motim, quer dizer, uma rebelião com a autoridade posta. Tá bom? Tudo bem que a discussão eu vejo diferente, mas para a Marinha é um motim. Então, os caras o quê? São motinados e falam assim, se nós não pararmos de sofrer castigo físico, nós vamos reagir. Os caras fizeram, nossa, os caras fizeram o quê? Duvido. Ah, é? Vamos ver o videozinho para ver o que acontece. Sem spoiler agora. Detalhe, meninos. Olha o videozinho, peraí. Vou fazer uma pergunta para vocês que ninguém vai conhecer essa música, eu tenho que perguntar para vocês, porque quem sabe alguém conhece. Mas a música da Elis Regina, chamada Mestre Sala dos Mares? Não, né? Ninguém é. Há muito tempo nas águas da Guanabara, um dragão do mar apareceu. Na figura de um jovem, a cara Cláudia falou, não, Marcão, eu nunca vi essa mais gorda, né? O Léo também não viu, o César também, Theo também, Gabriel também não, nem Sofia. E deixa, então,
essa música chama Mestre dos Dodge Blanco de Elis Regina, é uma música feita para esse cara aqui, que vamos ver quem que é, que eu vou dar spoiler, um videozinho rapidinho aqui para acabar meu áudio hoje. E faltou uma revolta contestada, essa ficar para falar para vocês rapidamente, a aula que vem eu dou uma garibada rapidinho e falo para vocês, não vou posso me estender muito mais não. 2 semanas nesse assunto já não posso. TV Senado, gente, TV Senado é legal, viu? Tava pesquisando TV Senado aqui, tem uns vídeos legais TV Senado. Pode ajudar bastante a estudar. Legal TV Senado. Pra achar isso que é o cão, né? Há muito tempo, nas águas da Guanabara, a escravidão parecia ter acabado no Brasil. Menos para os marinheiros, que 20 anos depois da Lei Áurea, ainda eram cruelmente castigados com chibatadas. João Cândido, um marujo que se tornaria conhecido como Almirante Negro, mudaria de vez essa história. Filho de ex-escravos, ele ingressa na Marinha ainda adolescente e ganha muita experiência em viagens internacionais, aprendendo os procedimentos técnicos dos navios de guerra. Aos poucos, torna-se um líder entre os companheiros. Na época, já circulava a notícia da revolta do encouraçado Potemkin, na qual marinheiros russos, obrigados a comer carne estragada, se rebelaram e tomaram o navio. No Brasil, os castigos corporais já haviam sido abolidos pelo Exército, mas um decreto permitia à Marinha aplicar 25 chibatadas em infratores. Em 21 de novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Menezes é chicoteado 250 vezes e no dia seguinte, a revolta explode. Liderados por João Cândido, eles escrevem uma carta ao presidente Hermes da Fonseca exigindo o fim da chibata. Caso contrário, a cidade do Rio de Janeiro seria bombardeada. Olha a trairagem agora, hein? Olha a trairagem agora, hein? Eu mando uma carta para você fazendo um acordo. Olha a trairagem do presidente da República. Olha a trairagem do cara. Presta atenção. O pânico é geral. Os mais ricos fogem da cidade, enquanto populares assistem apreensivos ao espetáculo no cais do porto. O governo quer revidar, mas os ingleses, que vendiam os navios para o Brasil em salgadas prestações, pressionam por uma saída pacífica, pois uma guerra civil poderia levar o país a dar um calote na rainha. Elizabeth. O Congresso manda um representante para negociar com João Cândido e resolve um impasse. Acaba com a chibata e anistia os revoltosos. A trairagem. A revolta estava terminada, mas a repressão estava apenas começando. No dia seguinte, o presidente Hermes da Fonseca muda a regra do jogo e baixa um decreto que, na prática, permitia que a Marinha expulsasse os rebeldes. Alguns dias depois, uma nova rebelião explode no batalhão naval sem nenhuma ligação com a revolta da chibata. João Cândido, que continuava na ativa, é contra este movimento e até se oferece para combater os revoltosos, mas o governo, além de recusar a sua ajuda, decreta a sua prisão. Ele e mais 17 companheiros são mandados para uma cela sem ventilação na Ilha das Cobras, onde ficam trancados, respirando cal e sem alimentação. 3 dias depois, 16 marinheiros estavam mortos por insolação, segundo o laudo de um médico da Marinha. Mas o Almirante Negro era um dos 2 sobreviventes. O homem que se recusava a morrer foi, então, convidado a passar uma temporada no hospício. Mas o hospício o devolve à Marinha, dizendo que ele não tinha nada de louco. A esta altura, João Cândido era uma das pessoas mais comentadas no Brasil. Alguns o condenavam pela sua insubordinação, mas muitos já o admiravam pela coragem de lutar pelos direitos humanos. Carismático, humilde, o mestre-sala dos mares parecia dançar na frente dos guardas que o escoltavam durante o seu julgamento.
Depois de quase 2 anos preso, foi finalmente declarado inocente. Expulso da Marinha, o homem que acabou com a chibata viveu até os 89 anos, como um anônimo vendedor de peixes na Praça 15. Curtiram? E olha aqui, ó, o governo faz um acordo com você. Falou, moçada, então é o seguinte, ó, vamos fazer assim, se eu mudar a prova de domingo, Dia das Mães, para o domingo seguinte, tudo bem com vocês? Ah, beleza. Aí o que eu faço? 0 para todo mundo, expulsando da escola. Então o governo, ele sempre agiu de mão pesada com o João Cândido. E detalhe, meninos, o João Cândido, tem um livro que eu gosto muito, Zé Maria de Carvalho, chama Pontos Bordados. João Cândido também fazia bordados, ele ia bordar, aprendendo a bordar na cadeia. Então ele vendia peixe, vendia bordado. Tem até a foto, eu mostro para vocês quiserem ver a foto, eu pego o livro e mostro para vocês. Os bordados que ele fazia na cadeia. Então, meninos, ó, vocês perceberam que eu tenho o povo revoltado, eu tenho os militares revoltados e eu estou vendo uma república que ela está na mão de um pequeno grupo. Né? A aula que vem eu vou falar que eu preciso. A aula que vem eu vou falar para vocês 2 questões importantes. Vou trabalhar com vocês aí, que eu vou chamar de Convênio de Taubaté, que eu comentei, mas não expliquei. Vou trabalhar com vocês aí a questão... Não, passei tempo. Convênio de Taubaté. Vou falar com vocês aí em relação ao crescimento do café como instrumento de política pública do Brasil mesmo. E vou começar, de certa forma, a discutir um problema que eu... Sem spoiler. Meninos, a aula de hoje, eu gostei muito da aula de hoje. Ver a carinha de vocês aqui, para mim, deixou extremamente... Melhorou meu dia. Ah, César, você é muito fofo. Beijo pra você. Ver a carinha de vocês aqui, meninos, melhorou minha aula, assim, melhorou meu astral, minha aula, minha animação com a aula, em torno de 850 milhões por cento. Quem na próxima aula quiser manter essa pegada aí, não dói, não morde, não machuca ninguém, né? Deixa só um velho, bonito professor aqui, feliz. Professor, você fica... Weber, espera um pouquinho aí, fala com o senhor. Meninos, alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Então, Oi, quem chamou? Oi, Cláudio. Cláudia, a maioria nessa época que ia para a Marinha era negro ou não tem relação? Eu ia falar, eu esqueci de falar, bom que você me lembrou. Boa percepção tua. Você pode ver, pessoal, a maioria do pessoal que está na Marinha, no Exército, são negros. Porque, assim, o Exército, nesse período, é de pessoas que são, vou chamar de pessoas que têm uma baixa capilaridade social. Ou seja, o cara, ele é negro, ele é filho de ex-escravo ou ex-escravo. O cara é marginalizado da sociedade. Então, o cara vai para o trabalho braçal ou o cara vai entrar no Exército como uma possibilidade de tentar a ascensão social. E vamos lembrar, no Império, o Exército é formado por gente de baixíssima condição social, né? Era bêbado, o pessoal, todo mundo que era tranqueira virava do Exército. E aí, no geral, o pessoal de baixa patente do Exército, no geral, eles são negros, tanto no Exército como na Marinha. Aeronáutica são nos anos 40, né? Mas o pessoal, no geral, aí é negro mesmo. É bem comum isso. Boa observação, tu. Mais alguém? Alguma pergunta, meninos? Alguma questão aí, seus lindos e lindas? Então, meninos, ó, semana que vem tem semana CIT. Estão sabendo do esquema já, né? Estão sabendo por dentro do esquema já, né? Não, faz a cara não, Gabriel. Não, faz a cara feia não. 6 pontos de graça, pô. Vai ser tranquilo. E aí, meninos, eu vou subir para vocês. Hoje eu não sei se eu consigo, porque eu de classe hoje. Mas amanhã, sem falta, eu subo para vocês o dever de casa, que essa semana será apenas múltipla escolha. Semana que vem não tem dever de casa. E na outra semana, o último textão do ano. Tá bom? Então, ó. Beijo do ex-gordo. Os beijos na bate. Oi, César, fala. Para poder voltar lá no quadro. Ah, perdão. Fala, Cezão. Era para voltar no quadro mesmo. Eu usei pouco quadro hoje, hein? Usei pouco quadro, mal o quadro na aula de hoje. Tchau, Vitor, abraço, até mais. Tchau, menino, tchau, Livinha. Tchau, Sarinha. Tchau, Marcão. Tchau, pessoal. Então, meninos, ó, pode gravar. Tchau, Marcão. Beijo do gordo. Valeu, Marcão. Tchau, galera, valeu. Pode gravar. Falou, grande mestre. Um abraço, lindão. Obrigadão.